Shalom Uvrachá, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal da nossa Kehilá, da Sinagoga Bnei Haderer. Como vocês já sabem, eu sou o Boaz e hoje nós estaremos falando sobre Hassatan, Satanás. Será que ele realmente é um opositor? Aquele que está batalhando com Hashem, aquele que está brigando com Deus, batalhando pela posse do universo, pela posse da humanidade? Ou será que ele é o opositor da criação, do homem, seu e meu? Então, antes de mais nada, se você puder, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, considere honrar a nossa Kehilá, honrar os nossos ensinos, honrar com as suas finanças. Fique à vontade para poder dar dízimos, ofertas aqui. E não se esqueça que você precisa manter-se atento, ativando as notificações, porque muitos vídeos com instruções extremamente importantes serão compartilhados com vocês a partir daqui. Sem mais delongas, vamos falar sobre Hassatan, vamos falar sobre Satanás. Então, Hassatan, Le Satan, significa o opositor, exatamente. Ele é aquele que se opõe. Então, você pode ver, por exemplo, em Números capítulo 22, quando o anjo se posta na frente da mula de Bilam, de Balaão, o anjo está ali se opondo. A palavra utilizada é exatamente essa. Você vê a palavra Satan, Le Satan, Hassatan em casos como esse. Você também vai ter Le Satan como aquele que acusa. Mas existe ainda uma palavra hebraica mais característica relacionada ao acusador, que é Mekatreg, que é acusador. Nós vemos, por exemplo, Samael, que pela tradição judaica foi ele que esteve ali batalhando com Yaakov, o anjo protetor de Edom, que também na literalidade Samael significa veneno de Deus. Nós temos Belial, nós temos outras nomenclaturas como Malach Mashrit. Malach Mashrit significa então anjo destruidor. Nós temos Mekatreg, conforme acabamos de mencionar, acusador, a Oyev, a Mihoshol. Quem é a Mihoshol? O que significa a Mihoshol? O obstáculo. Então são palavras que são utilizadas para se referirem então ao nosso opositor. E aí logo de cara, embora nós vamos explicar, é importante você entender que Hassatan é o opositor de Israel, é o opositor do ser humano e não o opositor de Hashem. Não é o opositor de Deus. Então algumas outras palavras utilizadas para se referirem a Hassatan, que nós vamos mencionar agora aqui com vocês, é Melkirá, separando, lendo como é Melech Ra, rei do mal, rei perverso, Malkirá, Malach Ra, mensageiro do mal, Belkirá, Baal Cair, significa senhor da parede, senhor do muro. Temos ainda Bechirá, Bahir Ra, que significa eleito ou escolhido do mal. Agora, nós temos duas visões aqui para podermos compartilhar, embora nós vamos focar em uma delas. Nós temos uma visão em que Hassatan, de fato, ele é existente, ele é um ser espiritual que existe. Nós temos também uma visão que ele já foi um queruv ungido, conforme está em Ezequiel 28. Ele já foi alguém que se opôs a Deus, conforme o texto de Isaías 14, a partir do verso 12, mas é isso que nós iremos checar aqui com vocês. Fique até o final desse vídeo, não saia para que você compreenda. No texto de Isaías 45, versículo 7, nós vamos citar isso para que você entenda o contexto do qual nós estamos falando. Nós lemos assim, que Hashem Yotzer Ur. Yotzer de Yetzirah, formação, Hashem forma a luz. Isso significa que a luz se origina da parte de Deus. Yotzer Ur Uvore Rosher. Então nós temos que Hashem, ele forma a luz e ele cria as trevas. Por que Hashem cria as trevas como se tivesse que dar origem a algo novo, não identificado no plano original da parte de Deus? Porque a origem das trevas é permitida por Deus por conta da existência de algo novo, paralelo à maldade do ser humano. Senão Deus não poderia, conforme está escrito em textos como Jeremias 17:10, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 e outros, Deus não poderia dar a cada um segundo as suas obras. Não é que Deus criou as trevas e deu um objetivo, é que as trevas são criadas mediante o exercício do livre-arbítrio do único ser criado capaz de ter esse nível de livre-arbítrio a ponto de atrair para si algo não originário do plano de Deus, que é o mal.
Então entenda isso. O mal não é parte do plano original da parte de Deus. E também está escrito, eu faço a paz e crio, de novo, o mal. Então se ele faz a paz, significa que Hashem estabelece a paz. E o que significa ele criar o mal? Ele permite que o mal seja manifesto, para que o homem, então, tenha a oportunidade de se reconciliar, de ter o seu arrependimento, a fim de que ele não receba o mal como recompensa final no dia do julgamento. Por isso que Hashem diz, no final do verso 7, preste muita atenção, de Isaías 45, eu sou Deus e não há outro. Então Hashem está, Deus está sobre tudo, Deus está sobre todos, não existe nenhum ser criado da parte de Deus que possa estar em pé de igualdade no quesito de poder para com ele. Isso é muito importante você entender, tá? Existem algumas características espirituais que nós estaremos aqui citando para vocês entenderem, porque muitos vão ler o texto de Apocalipse 12, Ezequiel 28, Isaías 14 e vão achar que Satanás batalhou com Deus, se opôs a Deus e aí Deus deu uma punição para Lúcifer, embora vocês vão entender o que é Lúcifer aqui. Então existem sim punições angelicais, existem males que envolvem cada aspecto ou cada missão dada aos anjos, porque anjos são malachim, mensageiros, a missão dos anjos é transmitir o que Deus quer que eles estejam transmitindo. Então sim, os anjos podem às vezes exagerar nas suas missões ou eles podem acelerar alguma coisa. Isso não significa coisas como se tornarem homens, conforme vários na internet estão falando a respeito dos gigantes, mas esse não é o nosso alvo aqui. Agora nós vamos analisar o texto de Isaías capítulo 14 primeiramente, para que você entenda se o texto de Isaías 14 está realmente se tratando de Satanás, ou se é realmente uma metáfora poética, uma linguagem de alusões para se referir ao rei, conforme logo no início do capítulo 14, você lê no verso 4, provérbio. Então, o que significa um provérbio? É uma punição metafórica sobre o rei de Babel, sobre o rei da Babilônia. Assim começa o capítulo 14 do livro de Isaías. Por quê? Porque o rei de Babel, o rei da Babilônia, foi um opressor. Você vê no versículo 9 do texto de Isaías 14, está escrito assim, o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Como poderia esse texto estar se referindo diretamente a Ra-Satã, já que na época que Ra-Satã existia não haviam seres humanos? Ra-Satã é um ser que foi criado antes dos homens, quando despertou-se por ti os mortos. Então aqui estaria dizendo que os mortos haveriam vindo, por exemplo, antes de Ra-Satã, sendo que na época da existência de Ra-Satã, nós sabemos que os homens ainda não haviam sido criados. Vamos no capítulo 14, a partir do versículo 12, que é onde se inicia de fato a linguagem poética, a linguagem metafórica, se tratando sobre a punição desse rei. E aqui você tem Lúcifer. No versículo 12, como caíste do céu, ó Lúcifer. Pessoal, Lúcifer é um nome criado pela Igreja Católica Romana, acrescentado a esse texto aqui. Se fosse Ra-Satã, nós precisamos compreender, quando ele haveria caído do céu, não tinham nações ainda estabelecidas. Então você vê isso no versículo 13, por exemplo, de Isaías 14, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte, etc, etc. Veja bem, subir aos céus, acima das estrelas. As estrelas, se você já estudou um pouco da mística judaica, da espiritualidade judaica, você vai perceber que estrelas se tratam de duas coisas, principalmente autoridades e malachim, e anjos. Em nome das estrelas, a todas ele atribuiu um nome, porque Deus atribuiu o nome aos anjos. Nenhum anjo, pessoal, compreenda, nós temos 7 céus, segundo a tradição judaica, nenhum anjo que não seja ligado ao 7º céu tem poder para entrar em um nível celestial superior ao qual ele já ocupa. Se um anjo ocupa um nível, vamos supor no 4º céu, ele não tem poder para subir e invadir o nível superior, no 5º céu, por exemplo. Vamos entender que Rav Shaul, o apóstolo Paulo, inclusive diz que Hashem, Deus, mora em um lugar inacessível. Nenhum ser celestial pode invadir este lugar para desafiar a autoridade ou o poder de Deus. E é importante compreendermos que os arcanjos que lá estão ou que entraram ali para prestar relatórios, que é assim que funciona o mundo espiritual, ou os anjos que louvam a Deus, conforme nós lemos, já estão por lá.
Não são anjos que decidem invadir o sétimo céu. E o rei de Babilônia, nós sabemos que o rei de Babel dizia ser homem e Deus. Então, é de fato uma linguagem metafórica que se aplica ao rei da Babilônia, embora, é claro, você vai acreditar ou você vai escolher no que acreditar. Veja no versículo 16 de Isaías 14. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que faz tremer os reinos. Este é o homem, ser humano, não um ser espiritual, conforme alguns acreditam ser Hassatan. No versículo 19, pessoal, veja bem. Porém, tu és lançado de tua sepultura como um renovo abominável. Eu perguntaria a você, na escritura de Gênesis a Apocalipse, aonde ou como nós vemos que é a sepultura dos anjos? Anjos não têm sepultura. Anjos não podem se tornar cadáveres. Pode ler na escritura canônica que isso não vai existir. Isso é muito importante você compreender, porque aqui alguns textos podem ser desmentidos. E a gente não vai entrar aqui hoje, mas agora vamos analisar o texto de Ezequiel capítulo 28. Veja que Ezequiel 28 é uma reclamação, é uma repreensão, também é uma linguagem metafórica se referindo ao rei de Tiro. Sabendo que se refere ao rei de Tiro, nós vamos analisar agora esse texto aqui com vocês, ok? Primeiro vamos compreender. Isso aqui está se referindo ao rei de Tiro, príncipe de Tiro, no meio dos mares. Então Tiro está na Fenícia aqui, segundo o nosso contexto, e ele começou com as navegações. Shlomo ou Salomão, inclusive, se você leu a Bíblia, teve uma colaboração dos fenícios para a exploração dos mares. Então esse é um contexto importante de compreendermos antes de analisarmos o texto. Versículo 2 de Ezequiel 28. Tu não passas de homem. Então se está se referindo claramente ao rei, ao príncipe. Está se referindo não a um ser espiritual, como por exemplo seria Hassatan. Versículo 5 de Ezequiel 28. Pela extensão de tua sabedoria no teu comércio. Aí muitos vão dizer que Satanás ele comercializou no reino dos céus uma ideia e os anjos acreditaram nele. Mas seria Hassatan um comerciante? Podemos nós, você que entende o judaísmo, desconsiderar a linguagem pshat, a linguagem literal, e apenas nos utilizarmos de metáforas para realmente afirmarmos que esse texto se refere a Hassatan? Veja o verso 7. Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros. Estrangeiros, então, que foram trazidos. Entenda. E os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. Estrangeiros que foram trazidos. Aqui nós não estamos falando de seres espirituais, pessoas humanas que serão trazidas contra esse rei. Versículo 8. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Morrerás de morte. Algo que está se referindo a um ser humano. Não é Hassatan que vai morrer aqui no sentido alguém vai transpassar uma espada no Satanás. Não, mas o cordeiro sai uma espada da boca dele, etc. Sim, mas também os textos escatológicos, tanto de Apocalipse, capítulo 20, como os textos de Daniel e etc., você não vê o cordeiro ou esse que tem a espada, que tem a palavra transpassando Satanás. Você vai ver que depois do milênio, depois que Satanás for solto e enganar as nações dos quatro cantos da terra, fogo cairá do céu e vai destruir a todos eles. Continuando o texto de Ezequiel 28, versículo 11, preste muita atenção. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo de medida cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Nós vemos então que aqui fala de uma criação poética, é uma lamentação poética, fala da criação do homem do rei de Tiro. No versículo 18, nós vamos ver a palavra avon. Veja, pela multidão das tuas iniquidades, avonot. O que é avon? É a multiplicação desse comércio. Que comércio? Iniquidade. Foi uma forma injusta contra a lei de Deus de estabelecer. E aí nós lemos ainda no versículo 24, e a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que a cause dor dentre os que se acham ao redor deles e que os desprezam e etc, etc. Ou seja, são reinos humanos, é o reino humano que se opuseram ou que se opôs a Israel. Um reino humano. Se você não considerar a linguagem literal, embora seja uma lamentação poética sobre uma pessoa, sobre um ser literal, se você não considerar a linguagem literal, assim, desconsiderando completamente
um principal pilar de como interpretar as Escrituras, você sim vai poder achar que esse aqui é Satanás. E vai achar que Lúcifer, inclusive, é o nome dele, conforme nós mencionamos, e ainda que isso seja acrescentado pela Igreja Católica. Agora preste muita atenção, nós vamos falar sobre papéis exercidos pelo Satanás. Nós não estamos falando que Satanás não existe. Ele existe sim e está em atividade, porque Hashem deu um ofício para Hassatan, ele opera debaixo da autoridade de Deus. Não significa que ele é colaborador de Deus, e etc. Entenda. Mas se o ser humano tem um livre-arbítrio maior do que qualquer outro ser criado, ou segundo alguns, o único ser com livre-arbítrio, então ele precisa saber quando ele está contra a lei de Deus. Precisam haver elementos, seres, realidades que vão mostrar a este ser humano que ele pode ou deve ou está contra a vontade divina, para que ele então tenha, através do seu livre-arbítrio, a escolha do que fazer. Então nós lemos em Zacarias no capítulo 3, nos versos 1 e 2, nós vamos aqui falar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito comprido. Hassatan tem permissão para acusar. O homem, o ser humano, foi criado em estado perfeito, como nós lemos ali em Ezequiel 28, por exemplo. Não haveria aqui a atividade da proliferação da ideia de Hassatan ou da atividade de Hassatan. Então, quando nós lemos que Hashem te repreenda, é porque Deus é realmente Deus, ele tem autoridade sobre Hassatan. Preste muita atenção no texto de 2 Samuel, também no capítulo 24, quando Deus incitou Davi a enumerar a casa de Israel e Judá. Através de quem? De um espírito enganador. Você pode ir para 1 Crônicas, no capítulo de número 21, a partir do verso 1, Hassatan se levanta contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Davi havia dado alguma brecha, aberto algum precedente, para que então o anjo ou o mensageiro do engano pudesse aqui incitar Davi ao pecado, ao erro. Então nós vemos que se Hassatan está agindo, é sob a supervisão de Deus. Não significa que Deus está colaborando com ele, no sentido de que é isso que Deus deseja. Hashem é o autor do nosso teste. Hashem, Deus, é o autor das nossas provas. E quem aplicou esse teste a David? Hassatan, por exemplo, da mesma forma com Jó, o Yov. Veja o texto de 1 Reis, capítulo de número 22, pessoal. Hashem queria levar Ahav, o rei Acabe, para a punição. Por quê? Será que é porque ele era justo? Nós sabemos que não. Quando Deus queria levar Acabe à punição ou à morte, da forma que ele lutasse contra Ramoth Gilad, você vê Yehoshafat, você vê o rei de Judá aqui, se propondo a se juntar a Ahav, a ajudá-lo. E eles vão consultar os profetas, e nós temos Micaías presente, o profeta aqui de Deus. Ahav vai interpelar Micaías, e aí Micaías vai falar que viu Israel espalhado como ovelhas sem pastor. E Ahav diz para Yehoshafat que ele só profetizava o que era mal para Ahav. Ahav não gostava de consultar Micaías, porque todas as vezes que Micaías ia profetizar, ele falava contra Acabe. Micaías diz que viu todo o exército celestial ao redor de Deus, à sua direita e à sua esquerda. Então Hashem, você vai perceber aqui no texto, Hashem envia um espírito de engano. Quem irá e enganará os profetas? É um espírito de mentira? É um dos satanim ou um dos diabos da área de Hassatan? Ou o próprio Satã? Foi então lidar diretamente com o rei. Através de quê? Da boca dos profetas. Ele é um malar, um mensageiro. Ele é o mensageiro do mal, mensageiro do engano, mensageiro da acusação, mas ele é um mensageiro. Compreende? Então Hashem, Deus permitiu que um anjo do engano fosse então colocar o engano na boca dos profetas para que Acabe ouvisse o que ele queria ouvir e não o que Deus queria transmitir, porque ele já não aceitava o que Deus queria transmitir para ele. Então por que Hashem pergunta, quem teria uma ideia? Você vai ver. Lembre-se do texto de Isaías 45, verso 7. Deus não teria uma ideia daquela de enganar alguém, não é isso. A mentira não vem da parte de Deus. Não entenda errado o que nós estamos falando aqui. A mentira faz parte do Rocher, das trevas. Lembre-se do texto de Isaías 45, versículo 7. Então Hashem permite a mentira porque Ahav, o rei Acabe, já tinha se determinado a se afastar da Torá, da lei, se afastar de Deus. Na Septuaginta, quando nós vemos o hebraico Hassatan em Jó, e Zechariah, é traduzido pela palavra diabolos, ou caluniador, para se referir a Hassatan. O título de Hassatan também é aplicado
se você estuda as literaturas judaicas, no Midrash, no Pirkei de Rabi Eliezer, onde ele é o chefe dos anjos destruidores, dos Mashlichim, dos Mashritim, aliás. Veja, ele é o arcanjo, o chefe, porque arcanjo é isto, chefe de anjos, anjos, ele é o chefe desses anjos destruidores. Então, na obra cabalística, que nós vemos no Tratado sobre a Emanação da Esquerda, Samael, o anjo protetor de Edom, de Esaú, faz parte também dessas clipot, dessas cascas, príncipe de todos os demônios. Estes anjos são atraídos através do quê? Qual é a legalidade que estes anjos têm para agir? São as averot e avonot dos rechaim, são as iniquidades, são os pecados dos ímpios, dos perversos, dos malfeitores. Os mashritim, anjos destruidores, obtêm autorização da parte de Deus para agir, para que o homem possa ter a oportunidade de se arrepender, reconhecendo o mal que ele mesmo causou, porque o homem recebe a paga ou a recompensa segundo as suas obras. Nós temos ainda muitas coisas para falar, mas eu espero que esse vídeo tenha começado a esclarecer para você quem é Hassatan, como ele age e por que ele age, e é óbvio que nós estaremos fazendo mais vídeos sobre isso. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. E que, se vocês considerarem, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Se você não é nosso discípulo e quer receber conteúdos exclusivos, você pode entrar em contato conosco através do número de telefone que estará aqui na descrição do nosso vídeo. Shalom, shalom, que o Eterno lhes abençoe.